A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Prazer estar mais uma vez convosco para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD no Ar, um departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Mais uma lição estamos estudando a respeito de um tema que nos foi proposto pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, as lições foram comentadas pelo pastor Wagner Tadeu Gabi, presidente da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E o assunto é importantíssimo, todas as lições que já estudamos, as 8 lições, visando aí a obra missionária, o nosso chamado, a ordem imperativa de Jesus, que é ide e pregai e fazei discípulos. E diante de um assunto tão importante, de uma missão que foi conferida à igreja e nenhuma outra mais instituição, nós temos a obrigação de estarmos atentos para a palavra de Deus para cumprir o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja ordenança nos foi dada, visto que a igreja é a única agência de salvação que Deus preparou para o mundo, neste presente século. Portanto, a obrigação que nos foi dada, devemos cumpri-la com toda a força, com todo esmero, com toda a dedicação, para que o reino de Deus prospere. Visto que nós estudamos também no Evangelho de Marcos as parábolas do capítulo 13, que nos fala a respeito do crescimento do reino de Deus, e aquelas parábolas retratam também o trabalhar de cada um que foi chamado para fazer parte desse reino espiritual, pujante, forte, eterno, que foi preparado por nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto que temos hoje é a igreja e o sustento missionário. Aos enviados pela igreja precisam também ser guardados, serem protegidos e precisam ser amparados e sustentados. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, que a igreja é aquela que sustenta os missionários. O nosso texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, quando Paulo escreve agradecendo aos filipenses pela oferta que fora mandado a ele e o sustento que ele recebeu por parte dos irmãos da igreja de Filipos. Ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Era o desejo do coração do apóstolo Paulo, baseado em tudo aquilo que a igreja fazia para o sustento nas suas viagens missionárias. Nós temos a verdade prática que diz que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Ou seja, Deus é tão bom, Ele nos comissiona e pelo nosso trabalho e por aquilo que fazemos para o seu reino, para expandir a sua palavra, para enviar missionários, para cuidar deles, Deus ainda vai nos recompensar por tudo aquilo que nós fazemos em favor da sua obra. O texto básico está em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20. É um texto muito importante, não faremos a leitura dos 10 versículos, mas é a base para o estudo que teremos aí no dia de hoje, quando nós falaremos a respeito desse sustento da obra missionária. Há uma comparação entre os filipenses e a igreja de Corinto, que servirá como um importante ensinamento na compreensão contemporânea do sustento financeiro na obra missionária. Enquanto os filipenses faziam e aprovavam e entregavam as suas ofertas para o missionário, nós vamos ver que a igreja de Corinto, uma igreja composta de todos os dons espirituais, sabemos que era também muito problemática, mas ela retia e não complementava, não enviava, não cuidava
né, das ofertas e das finanças daqueles que estavam no campo missionário. Então são duas igrejas da mesma época, composta de membros salvos, no entanto com visões diferentes. E o que Deus espera de nós, o que Cristo espera de nós, é que nós jamais nos esquecemos do chamado que nós temos e evangelizar e ensinar até os confins da terra. Por isso o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciamos o nosso estudo a partir da porção que está escrita aqui em Filipenses, como já disse, que é o nosso texto básico. Tanto é que Paulo, já no versículo de número 10, do capítulo de número 4, ele diz que se alegrava muito em Deus por ver os filipenses e relembrar das ofertas, das lembranças que os filipenses tinham de Paulo. Não só por causa do envio da oferta, mas pelo cuidado. E isso falava muito alto no coração do apóstolo Paulo, porque quando ele recebe aquela ajuda financeira, ele se alegrou muito, porque ele gostaria, como diz ele mesmo no final desse versículo, que apesar de já ter lembrado deles, gostaria de estar com eles, mas aquela oferta os fez lembrar o grande amor que os filipenses tinham pela sua pessoa e pelo seu trabalho. E ele complementa dizendo e justificando no versículo de número 11, dizendo que ele estava alegre não por causa do valor em si, né? Ele diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então o apóstolo Paulo tinha uma consciência muito apurada, ele era maduro na fé, sabia realmente do seu chamado e sabia suportar as dificuldades, sabia estar na bonança, mas também sabia estar nas provações. Então ele se alegrava pelo fato dos filipenses ter se lembrado dele e generosamente abençoado a sua vida, né? Por isso lá no versículo de número 13 ele vai dizer que ele podia todas as coisas, porque cria naquele que o fortalecia. Todavia, diz Paulo no versículo 14, fizesse bem em tomar parte da minha aflição. Ele considerava, claro, que aquela ajuda, aquele amor que os filipenses tinham para com ele, também fazia parte do seu ministério e fazia parte das suas aflições, fazia parte do contexto, e isso o animava, isso fortalecia para que ele cada vez mais avançasse nessa obra missionária, buscando alcançar aqueles que ainda não tinham ouvido o Evangelho. Versículo 15 ele vai dizer: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então ele fala com os filipenses com um amor muito grande e muito profundo. Por onde ele passou, nenhuma igreja foi igual à igreja de Filipos, que vendo a sua necessidade, abriu o coração, abriu a mão, abriu também a sua carteira para poder abençoar o apóstolo Paulo nas suas viagens, que muito sofria para poder levar o evangelho, no qual ele foi chamado, no qual ele era obediente na voz do Senhor em ir e fazer discípulos. O versículo de número 18 vai dizer que ele recebeu bastante, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. E ele diz que essa oferta chega a ele, supre todas as suas necessidades, e aquilo traria a ele uma lembrança muito prazerosa, e diz que aquilo era como um cheiro suave e um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então isso também nos deixa uma grande lição para que nós, quando fazemos a nossa parte no sentido missionário, quando enviamos e quando cuidamos desses homens e mulheres que avançam no campo
das missões, tudo aquilo que fizermos por ele, tudo aquilo que a igreja os abençoar, isso se torna em cheiro suave, sacrifício agradável e a Deus, que vai recompensar a cada um que assim o faz. Tanto é que ele termina dizendo no versículo 19 que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então a promessa e a oração do apóstolo Paulo é que esse Deus, que é dono do ouro e da prata, ele vai recompensar, vai suprir todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, diante desse propósito, nós temos 3 pontos aqui para nós comentarmos rapidamente. Primeiro, a igreja de Filipos e o sustento missionário. O segundo ponto, os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. E o terceiro ponto, aprendendo a investir na obra missionária. Então vamos lá. O primeiro ponto, ele vai se dividir aqui em 3 subpontos, sendo que o primeiro, Paulo vai fazer aqui uma alusão à igreja de Filipos, como nós já acabamos de fazer, né? O texto da nossa leitura bíblica mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipe, né? Então, todo esse contexto que nós já fizemos um comentário, mostra-nos que a igreja de Filipos era uma igreja que tinha o coração aberto para as missões, né, para ajudar aqueles que estavam no campo, longe da sua casa, longe da sua terra, e buscando levar a palavra de Deus por um chamado que fervia no coração do apóstolo Paulo, que também com certeza ferve no coração dos missionários hoje enviados pelas igrejas em todos os lugares. Nós vamos ver que Paulo aceita a oferta que voluntariamente foi levantada por esta igreja. Ele não pediu oferta, não obrigou que lhe fosse dada, mas aquele ato de amor, aquele ato de cuidado, deixou o apóstolo Paulo bastante feliz com aquilo que a igreja de Filipe estava fazendo. Quando estava a serviço lá no Sinédrio, diz a nossa lição, ele tinha uma vida abastada. Agora, quando ele estava na obra missionária, muitas dificuldades e em muitas viagens ele passou por lutas e provações. Mas ele não se queixava, ele não murmurava, ele se dizia que aquilo realmente era tudo feito para a glória de Deus, e se Deus estava assim permitindo, é porque Deus tinha sempre um propósito na sua vida e ele levava a palavra com muita ansiedade. Aliás, isso era nascente, ou isso era profundamente arraigado no coração do apóstolo Paulo, porque ele tinha uma chama no seu coração em levar a palavra de Deus em todos os cantos da terra. O ponto 2 vai nos falar do privilégio de participar do sustento missionário, né? Isso não é somente o ato de dar, mas é o ato de poder participar, de ser um parceiro, de ser aquela pessoa que não vai aos lugares longínquos, mas cuida daqueles que vão. Isso se torna uma parceria tão necessária, porque aqueles que vão largam tudo aquilo que tinham na sua terra natal. Muitos deixam seus empregos, muitos deixam as suas famílias, muitos deixam o conforto e partem para uma terra desconhecida e partem para um lugar que não tem um objetivo próprio a não ser a pregação da palavra, não tem muitas vezes uma residência fixa que precisa ser locada, que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada, para que ali ele possa ter um local para dali desenvolver o seu trabalho. É uma terra que ele vai se adaptar ali. E aqueles que enviam devem cuidar daqueles que vão. Por isso é um privilégio participar e cuidar dessas famílias e de todo esse apoio que é dado àqueles que estão nesse campo de batalha. Assim, conforme já estudamos,
Orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério é um privilégio específico dos membros da igreja local, né? Quando Jesus comissionou a sua igreja ao ID, os trabalhos são extensos e todos têm que ter a sua participação, né? Em todo momento nós podemos estar fazendo alguma coisa por esta obra missionária. O terceiro ponto nos fala sobre a esfera do sistema do sustento missionário. Esse sustento envolve muitas esferas. E claro que financeiramente, as finanças faz parte desse processo, se não for uma das principais. Porque quando uma igreja ela envia um missionário para um país, para um outro estado, para uma outra cidade, é necessário que haja aí um planejamento. Porque não podemos enviar uma pessoa, uma família, para uma viagem ou para algum lugar para fazer missões, sem antes que conheçamos o local em que ele vai trabalhar, as condições que ele vai enfrentar, verificar ali o que é necessário para que ele se estabeleça, verificar ali o que é necessário para que ele possa ter condição de começar uma igreja. Tudo isso depende de planejamento, depende de estudos, depende de verificar realmente como é o local onde esse missionário vai trabalhar. Por isso o importante é o conhecimento, para que quando um missionário, uma família é enviada, ela vá com todas as condições necessárias para que possa desenvolver o seu trabalho, sabendo que vai ter na retaguarda alguém que vai estar cuidando desta família, cuidando desse obreiro, para que ele possa desenvolver um trabalho a contento e produzir bons resultados. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que, caso não haja cumprimento rigoroso por parte daqueles que enviam esses missionários, eles podem estar gravemente comprometidos com os resultados da missão que estão fazendo. Por isso aqui devemos relembrar que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar e suprir todas as nossas necessidades, porque isso também está no coração de Deus. O cuidado do missionário nesse campo tão longínquo faz parte do nosso cuidado, como se fosse a nossa própria família. E teremos que fazer isso de forma fidedigna, para que não venha faltar a ele, como nós não queremos que falte a nenhum de nós. O ponto 2, nós vamos falar sobre os princípios básicos acerca do sustento do missionário pela igreja. Então, nós temos 2 pontos aqui, 3 pontos, melhor dizendo. O primeiro sobre o custo do sustento financeiro. O segundo, os princípios básicos do sustento missionário. E o terceiro, um apoio fiel e permanente. Vejamos então o primeiro sobre o custo do sistema financeiro. Antes de lançar qualquer projeto, nós temos que fazer um levantamento, fazer um estudo e verificar se temos condições realmente de enviar alguém ao campo missionário, né? Geralmente, quando enviamos pessoas para outros países, precisamos observar toda a questão da onde ele vai estar fazendo esta obra. Precisamos ver qual é a moeda, qual o meio de sustento, se ele tem a família que vai junto. Precisamos ver das escolas dos filhos, do sustento da esposa, tanto do sustento financeiro material, quanto do sustento espiritual. Tudo precisa ser verificado para que as coisas aconteçam a bom prazer. Nós vemos aqui, por exemplo, é necessário estudar esse padrão de vida, verificar qual é o valor necessário para que uma pessoa possa sobreviver numa terra que nós não temos tanto conhecimento. Precisamos ver se as nossas posses que a igreja vai enviar têm condição de manter
esse missionário, pagando a ele todos os meses um devido valor para que ele possa se sustentar nessa cidade em que ele está, para que supra a sua necessidade de moradia, de energia, de água, alimentação, vestuário, como eu já disse, escola, caso seus filhos ainda estejam com ele estudando, o sustento da esposa, que também merece todo o cuidado. Então, isso tem que passar por um planejamento, e esse custo precisa ser levantado, precisa ser tudo colocado no papel, para que não venha ocorrer de enviar um missionário a um campo de trabalho e depois a igreja não poder enviar o sustento que ele tanto carece. Ele vai padecer, a obra vai padecer e a igreja vai ser envergonhada, porque como que pode um pastor que chega em determinado lugar não ter como se sustentar para que possa pregar a palavra de Deus? Então isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso custo e faz parte do nosso planejamento. Então, se uma igreja ela quer ser missionária, ela deve pensar no custo financeiro que terá para enviar aquele que vai trabalhar. O ponto 2 fala dos princípios básicos do sustento missionário. E temos aqui alguns pontos que o pastor Wagner Tadeu Gabi colocou e eu quero passar para você também fazendo algum comentário. Primeiro, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade dos missionários no campo. Então, veja bem, o ponto A é muito importante. Deve ser de modo organizado e sem ignorar as necessidades, tá, dos missionários. E eu já citei algumas delas no ponto anterior, mas inclusive a necessidade da saúde, ela é importantíssima, né? Precisa-se ter aí um plano para que o missionário possa se cuidar, visto que todos estão sujeitos a enfermidades, a doenças e precisam ser tratados. E isso deve ser planejado também para que o obreiro, se caso ocorra ou venha a sofrer de alguma dessas enfermidades, ele possa se cuidar aonde está. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Então, nesse planejamento, é como que colocar um missionário na sua folha de pagamento. Todo no início de cada mês, repassar aquilo que lhe é devido e aquilo que lhe foi combinado, para que ele saiba e para que ele possa assumir os seus compromissos aonde quer que ele esteja, confiante que no dia em que foi combinado, o valor, o recurso estará nas suas mãos para que ele possa suprir as suas necessidades. Então a igreja deve ser uma igreja gestora, administrativa, para cuidar desse aspecto, e o departamento missionário é responsável por tudo isso. O ponto 3 fala que o sustento de missão é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e voluntariamente fazem as suas doações. Sabemos, e claramente sabemos, que a igreja ela não gera lucro em si mesma. Ela depende de recursos que vêm daqueles que são os seus membros, daqueles que estão dentro da igreja, daqueles que fazem parte deste corpo. E o nosso objetivo é que, como membros, cooperar com a obra, não somente local, através dos dízimos, mas também através das ofertas missionárias para o sustento daqueles nossos amigos e irmãos que estão longe trabalhando. Então, esse ponto aqui é importante porque sabemos que essa oferta ela deve ser voluntária e com amor, consciente de que devemos fazer isso porque Deus um dia nos salvou, porque alguém veio e nos entregou uma palavra. Se hoje nós estamos aqui numa igreja abastada, é porque praticamente há 100 anos atrás alguém se dispôs em largar tudo que tinha para vir numa terra tão distante,
sem recursos quase que nenhum, para que aqui pudesse pregar o Evangelho e pudesse salvar almas. E esse trabalho continuou por todo esse século e chegou até os nossos dias, em que a palavra nos alcançou. Então veja, alguém fez, alguém se dispôs e alguém financiou. E quem fez isso, com certeza, Deus não deixará de dar o galardão àqueles que trabalharam para que hoje a nossa igreja, a Assembleia de Deus, fosse essa tão grande igreja como temos hoje. Porque alguém se dispôs a fazer. O ponto 4, nós temos que o sustento deve ser mais do que básico, deve ser amplo e de acordo com a natureza do trabalho do missionário. É como Paulo mesmo disse no versículo que nós lemos aqui, que aquilo que ele recebeu, recebeu em abundância, porque ele estava cheio, ele estava satisfeito, ele estava alegremente agradecido por ter recebido mais do que aquilo que ele esperava. E isso supriu todas as suas necessidades naquele momento, porque foi lembrado pelos irmãos da igreja de Corinto. Assim também nós, devemos olhar para os nossos missionários não como um peso, mas como aqueles que estão no nosso lugar lá, levando a palavra, e nós aqui dando todo o apoio para que ele viva bem, mas também trabalhe em função do reino de Deus. E o último ponto que o pastor Gabi coloca é que o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente, porque a obra de Deus nunca para, sempre vai ter um local onde é necessário enviar alguém para a missão, para o trabalho missionário. E nós devemos estar por trás, sustentando com as nossas posses e voluntariamente glorificando a Deus com aquilo que Deus já tem nos dado. O ponto 3 desse segundo ponto vai nos falar de um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio permanente ao seu ministério. Isso está lá no versículo de número 16, quando ele diz assim: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então veja, não foi só uma vez que os filipenses fizeram isso. Sempre estavam lembrando do apóstolo Paulo no trabalho que ele fazia. Assim também nós não contribuímos uma vez só. Fazemos isso de forma constante para que haja recurso suficiente dentro do departamento de missão para que os missionários, os enviados, possam ter no começo de cada mês o sustento para o seu trabalho. O ponto 3, para finalizar rapidamente o estudo dessa lição, nós aprendendo a investir na obra missionária. Também temos 3 pontos. O primeiro vai nos falar sobre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. O segundo ponto, tendo consciência do nosso dever. E o terceiro, pessoas financiando a obra divina. No primeiro ponto, sem ler todo esse parágrafo que nós temos aqui, mas aquilo que nós queremos fazer um contraste entre a igreja de Filipe e a igreja de Corinto. No texto que nós lemos aqui, no capítulo 4 de Paulo aos Filipenses, nós vemos que ela era uma igreja bastante eficiente no tratar daqueles que estavam no campo trabalhando. Tanto é que eles abençoaram Paulo várias vezes, conforme nós já comentamos. E Paulo agradece muito a igreja de Filipe por tão honraria que tinha recebido das suas mãos. Por outro lado, nós temos a igreja de Corinto, que também era uma igreja rica, uma igreja com muitos membros, uma igreja que possuía todos os dons, tinha lá as suas dificuldades, conforme nós lemos na primeira e segunda carta. Porém, na questão financeira, na questão dos missionários, na questão da ajuda àqueles que estavam no campo, eles tinham algumas dificuldades para fazer essa tarefa. E eu quero ler aqui um versículo para você que Paulo vai reclamar a eles
a respeito de como eles tratavam essa ajuda financeira àqueles que estavam no campo. No capítulo 8 de 2 Coríntios, no versículo 9 e 10, ele diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza enriquecesseis. O próprio versículo já se interpreta por si mesmo, né? Mas no versículo 10 ele diz assim, ó: e nisso dou o meu parecer, né? Porque primeiro ele fala que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E agora ele dá o seu parecer, dizendo: por isso vos convém a vós, presta atenção, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o que já foi começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento segundo o que tendes. Esse capítulo aqui, ele está falando sobre uma coleta que foi levantada, ou seria levantada, para os irmãos pobres que estavam na Judéia. E Paulo vai dizer aqui, no versículo de número 9, que Cristo foi o nosso exemplo e nos proporcionou riquezas. E nisso ele vai dar o parecer, baseado nas atitudes da igreja de Corinto. Porque quando eles receberam a notícia que os irmãos da Judéia estavam padecendo necessidades, eles prontamente se colocaram em ajudar. Mas só ficou no querer, como diz o apóstolo Paulo. Porque havia passado já 1 ano e a oferta não tinha sido levantada, né? Por isso ele diz: e nisso dou o meu parecer. Por isso vos convém a vós que desde o ano passado começaste. Ou seja, 1 ano para levantar uma oferta para levar alguém que estava necessitado. Se fosse depender da igreja de Corinto, coitado dos irmãos da Judéia, né? Estavam, já não teriam mais necessidades porque já tinham passado do tempo, né? Assim também nós. Não podemos ficar só no querer, mas nós precisamos efetuar, precisamos ajudar. E não podemos só fazer promessas e planos, nós temos que colocar isso em prática para que aqueles que necessitam sejam abençoados. Esse contraste eu quero fazer somente dessas duas igrejas. O ponto 2, o título diz: tendo consciência do vosso dever. Então, contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. Ou seja, Deus não deixa de recompensar, Deus não deixa de abençoar aqueles que de coração aberto se dispõem a fazer a sua obra. E o contribuir é uma forma que Deus também retribui, visto que muitas vezes as dificuldades financeiras alcançam a todos, porém aqueles que têm o coração na obra de Deus nunca se esquecem do compromisso que foi feito em ajudar aqueles que estão no local tão longínquo. Tá? Então a consciência tem que fazer parte da nossa vida, né? Se nós prometemos, devemos cumprir, sabendo que Deus, no seu momento, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E o ponto 3, para finalizar: as pessoas financiando a obra divina. E o pastor Gabi dá o exemplo aqui das mulheres, né, lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 1 a 3, que um grupo de mulheres, elas acompanhavam o Senhor e serviam ao Senhor, né? Ou seja, financiavam a obra de Jesus por onde quer que ele fosse. Ou seja, Deus sempre prepara alguém para que ajude em todas as suas necessidades. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem da história da igreja. Isso revela que, apesar da impossibilidade da maior dos cristãos em fazer missão transcultural diretamente no campo, podemos sim ajudar aqueles que vão, sustentando-os em todas as suas necessidades,
para que eles possam desenvolver uma grande obra. Concluindo, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus na vida e na vontade divina na salvação dos perdidos. Então, quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, não estamos fazendo mais nada do que reconhecer que Deus é soberano em tudo sobre nossa vida, inclusive na parte das finanças. E fazendo isso, Deus promete ainda abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos que talvez jamais imaginaríamos. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de nós, para que possamos, com um pouco de cada um, se fará um monte, para que aqueles que estão longe e talvez em grande quantidade possam fazer um grande trabalho para a expansão do reino de Deus. Então fica aqui a nossa lição nos dias de hoje, que a igreja deve manter, deve sustentar aqueles que são enviados, os missionários, para que o reino de Deus cresça e o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe a nossa vida e que possamos pôr em prática tudo aquilo que temos aprendido pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.